Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. Capítulo 15. Maria Eduarda e Carlos, que ficaram essa noite nos Olivais, na sua casinhola, acabavam de almoçar. O Domingos servira o café e, antes de sair, deixara ao lado de Carlos a caixa de cigarretes e o fígado. As duas janelas estavam abertas. Nenhuma folha se movia no ar pesado da manhã encoberta, entristecida ainda por um dobro lento de sinos que morria ao longe nos campos. No banco de cortiça sob as árvores, Miss Sarah costurava preguiçosamente. Rosa, ao lado, brincava na relva. E Carlos, que viera numa intimidade conjugal com uma simples camisa de seda e um jaquetão de flanela, chegou então à cadeira para junto de Maria. Tomou-lhe a mão, brincando-lhe com os anéis numa lenta carícia. Vamos a saber, meu amor. Decidiste, por fim, quando queres partir? Nessa noite, entre os seus primeiros beijos de noiva, ela mostrara o desejo enternecido de não alterar o plano da Itália e de um ninho romântico entre as flores de Isola Bella. Somente agora não iam esconder a inquietação de uma felicidade culpada, mas gozar o repouso de uma felicidade legítima. E depois de todas as incertezas e tormentos que o tinham agitado, desde o dia em que cruzara com Maria Eduarda no aterro, Carlos anelava também pelo momento de se instalar enfim no conforto de um amor sem dúvidas e sem sobressaltos. Eu, por mim, abalava amanhã. Estou sôfrego de paz. Estou até sôfrego de preguiça. Mas tu, dize, quando queres? Maria não respondeu. Apenas o seu olhar sorriu, reconhecido e apaixonado. Depois, sem retirar a mão que a longa carícia de Carlos ainda prendia, chamou Rosa através da janela. Mamã, espera! Já vou! Passa-me umas migalhas. Andam aqui uns pardais que ainda não almoçaram. Não, vem cá. Quando ela apareceu à porta, toda de branco, corada, com uma das últimas rosas do verão metida no cinto, Maria quila mais perto, entre eles, encostada aos seus joelhos. E arranjando-lhe a fita solta do cabelo, perguntou muito séria, muito comovida, se ela gostaria que Carlos viesse viver com elas de todo e ficar ali na toca. Os olhos da pequena encheram-se de surpresa e de riso. — Quê? Estar sempre aqui, mesmo de noite? Toda a noite? E ter aqui as suas malas, as suas coisas? Ambos murmuraram. Sim. Rosa então pulou, bateu as palmas radiante, querendo que Carlos fosse já buscar as suas balas e as suas coisas. Escuta, disse-lhe ainda Maria gravemente, retendo-a sobre os joelhos. E gostavas que ele fosse como o papá e que andasse sempre conosco e que lhe obedecêssemos ambas e que gostássemos muito dele? Rosa ergueu para a mãe uma facezinha compenetrada onde todo o sorriso se apagara. Mas eu não posso gostar mais dele do que gosto. Ambos a beijaram no enternecimento que lhes umedecia os olhos. E Maria Eduarda, pela primeira vez diante de Rosa, debruçando-se sobre ela, beijou de leve a testa de Carlos. A pequena ficou pasmada para o seu amigo, depois para a mãe, e pareceu compreender tudo. Escorregou dos joelhos de Maria, veio encostar-se a Carlos com uma meiguice humilde. — Queres que te chame papá só a ti? — Só a mim, disse ele, fechando-a toda nos braços.
e assim obtiveram o consentimento de Rosa, que fugiu, atirando a porta com as mãos cheias de bolos para os pardais. Carlos levantou-se, tomou a cabeça de Maria entre as mãos e, contemplando-a profundamente até à alma, murmurou num enlevo: És perfeita. Ela desprendeu-se com melancolia daquela adoração que a perturbava. Escuta, tenho ainda muito, muito que te dizer, infelizmente. Vamos para o nosso quiosque. Tu não tens nada que fazer, não? E que tenhas. Hoje és meu. Vou já ter contigo. Leva as tuas cigarretes. Nos degraus do jardim, Carlos parou a olhar, a sentir a doçura velada do céu cinzento. E a vida pareceu-lhe adorável, de uma poesia fina e triste, assim envolta naquela névoa macia, onde nada resplandecia e nada cantava, e que tão favorável era para que dois corações, desinteressados do mundo e em desarmonia com ele, se abandonassem juntos ao contínuo encanto de estremecerem juntos na mudez e na sombra. Vamos ter chuva, tio André, disse ele passando junto do velho jardineiro que aparava o bucho. O tio André, atarantado, arrancou o chapéu. Ah, uma gota d'água era bem necessária depois da estiagem. O torrãozinho já estava com sede e em casa todos bons. A senhora, a menina. Tudo bom, tio André, obrigado. E no seu desejo de ver todos em torno de si felizes como ele, e como a terra sequiosa que ia ser consolada, Carlos meteu uma libra na mão do tio André, que ficou deslumbrado, sem ousar fechar os dedos sobre aquele loiro extraordinário que reluzia. Quando Maria entrou no quiosque, trazia um cofre de sândalo. Atirou-o para o divã. Fez sentar Carlos ao lado, bem confortável, entre almofadas. Acendeu-lhe uma cigarrete. Depois agachou-se aos seus pés sobre o tapete, como na humildade de uma confissão. Estás bem assim? Queres que o Domingos te traga água e conhaque? Não? Então, ouve agora. Quero-te contar tudo. Era toda a sua existência que ela desejava contar. Pensara mesmo em lhe escrever numa carta interminável, como nos romances, mas decidira antes tagarelar ali uma manhã inteira, aninhada aos seus pés. Estás bem, não estás? Carlos esperava comovido. Sabia que aqueles lábios amados iam fazer revelações pungentes para o seu coração e amargas para o seu orgulho. Mas a confidência da sua vida completava a posse da sua pessoa. Quando a conhecesse toda no seu passado, senti-la-ia mais sua inteiramente. E, no fundo, tinha uma curiosidade insaciável dessas coisas que o deviam pungir e que o deviam humilhar. Sim, conta. Depois esquecemos tudo e para sempre. Mas agora dize, conta, onde nasceste tu, por fim? Nascer em Viena, mas pouco se recordava dos tempos de criança. Quase nada sabia do papá, a não ser a sua grande nobreza e a sua grande beleza. Tivera uma irmãzinha que morrera de 2 anos e que se chamava Heloísa. A mamã, mais tarde, quando ela era já rapariga, não tolerava que lhe perguntassem pelo passado e dizia sempre que remexer a memória das coisas antigas prejudicava tanto como sacudir uma garrafa de vinho velho. De Viena apenas recordava confusamente largos passeios de árvores, militares vestidos de branco e uma casa espelhada e dourada onde se dançava.
Às vezes, durante tempos, ela ficava lá só com o avô, um velhinho triste e tímido, metido pelos cantos, que lhe contava histórias de navios. Depois tinham ido à Inglaterra, mas lembrava-se somente de ter atravessado um grande rumor de ruas num dia de chuva, embrulhada em peles, sobre os joelhos de um escudeiro. As suas primeiras memórias mais nítidas datavam de Paris. A mamã, já viúva, andava de luto pelo avô, e ela tinha uma aia italiana que a levava todas as manhãs com um arco e com uma pela brincar aos Campos Elíseos. À noite costumava ver a mamã decotada num quarto cheio de cetins e de luzes, e um homem loiro, um pouco brusco, que fumava sempre estirado pelos sofás, trazia-lhe de vez em quando uma boneca e chamava-lhe Mademoiselle Triste-Cœur por causa do seu arzinho sisudo. Enfim, a mamã metera-a num convento ao pé de Tours, porque nessa idade, apesar de cantar já ao piano as valsas da Belle Hélène, ainda não sabia soletrar. Fora nos jardins do convento, onde havia lindos lilazes, que a mamã se separara dela numa paixão de lágrimas. E ao lado esperava, para a consolar, de certo, um sujeito muito grave, de bigodes encerados, a quem a Madre Superiora falava com veneração. A mamã, ao princípio, vinha vê-la todos os meses, demorando-se em Tours 2, 3 dias. Trazia-lhe uma profusão de presentes, bonecas, bombons, lenços bordados, vestidos ricos que lhe não permitia usar a regra severa do convento. Davam então passeios de carruagem pelos arredores de Tours, e havia sempre oficiais a cavalo que escoltavam a caleche e tratavam a mamã por tu. No convento, as mestras, a Madre Superiora, não gostavam destas saídas, nem mesmo que a mamã viesse acordar os corredores devotos com as suas risadas e o ruído das suas sedas. Ao mesmo tempo pareciam temê-la. Chamavam-lhe Madame la Comtesse. A mamã era muito amiga do general que comandava em Tours. Visitava o bispo. Monsenhor, quando vinha ao convento, fazia-lhe uma festinha especial na face e aludia risonhamente à son excellente mère. Depois, a mamã começou a aparecer menos em Tours. Esteve um ano longe, quase sem escrever, viajando na Alemanha. Voltou um dia, magra e coberta de luto, e ficou toda a manhã abraçada a ela a chorar. Mas, na visita seguinte, vinha mais moça, mais brilhante, mais ligeira, com 2 grandes galgos brancos, anunciando uma romagem poética à Terra Santa e a todo o remoto Oriente. Ela tinha então quase 16 anos. Pela sua aplicação, os seus modos doces e graves ganharam a afeição da Madre Superiora, que às vezes, olhando-a com tristeza, acariciando-lhe o cabelo caído em 2 tranças, segundo a regra, lhe mostrava o desejo de a conservar sempre ao seu lado. «Le monde», dizia ela, «ne vous sera bon. À rien, mon enfant.» Um dia, porém, apareceu para levar para Paris, para a mamã, uma Madame de Chavigny, fidalga pobre, de caracóis brancos, que era como uma estampa de severidade e de virtude. O que ela chorara ao deixar o convento. Mais choraria se soubesse o que ia encontrar em Paris. A casa da mamã, no Parque Monceau, era na realidade uma casa de jogo, mas recoberta de um luxo sério e fino. Os escudeiros tinham meias de seda. Os convidados, com grandes nomes no nobiliário de França, conversavam de corridas, das tolharias, dos discursos do Senado, e as mesas de jogo armavam-se depois como uma distração mais picante. Ela recolhia sempre ao seu quarto às 10 horas. Madame de Chavigny, que ficara como sua dama de companhia, ia com ela cedo ao bois, num coupé escuro de Douairière.
Pouco a pouco, porém, este grande verniz começou a estalar. A pobre mamã caíra sob o jugo do Monsieur de Treverne, homem perigoso pela sua sedução pessoal e por uma desoladora falta de honra e de senso. A casa descaiu rapidamente numa boêmia mal-dourada e ruidosa. Quando ela madrugava com os seus hábitos saudáveis do convento, encontrava paletós de homens por cima dos sofás. No mármore das consolas restavam pontas de charuto entre nódoas de champanhe. E nalgum quarto mais retirado ainda tinha o dinheiro de um bacará talhado à claridade do sol. Depois, uma noite, estando deitada, sentira de repente gritos, uma debandada brusca na escada. Veio encontrar a mamã estirada no tapete, desmaiada. Ela dissera-lhe apenas mais tarde, alagada em lágrimas, que tinha havido uma desgraça. Mudaram então para um terceiro andar da Chaussée d'Antin. Aí começou a aparecer uma gente desconhecida e suspeita. Eram valacos de grandes bigodes, peruanos com diamantes falsos e condes romanos que escondiam para dentro das mangas os punhos enxovalhados. Por vezes, entre esta malta, vinha algum gentleman que não tirava o paletó como num café-concerto. Um desses foi um irlandês muito moço, MacGran. Madame de Chavigny deixara-as desde que faltara o cupê severo acolchoado de cetim, e ela, só com a mãe, insensivelmente, fatalmente, fora-se misturando a essa vida desnoitada de grogues e de bacará. A mamã chamava a MacGran o bebê. Era com efeito uma criança estouvada e feliz. Namorara-se dela logo com o ardor, a efusão, o ímpeto de um irlandês. E prometeu-lhe fazê-la sua esposa apenas se emancipasse, porque MacGran, menor ainda, vivia sobretudo das liberalidades de uma avó excêntrica e rica que o adorava e que habitava a Provença numa vasta quinta onde tinha feras em jaulas. E, no entanto, induzia-a sem cessar a fugir com ele, desesperado de a ver entre aqueles valacos que cheiravam a genebra. O seu desejo era levá-la para Fontainebleau, para uma cottage com trepadeiras de que falava sempre e esperar aí tranquilamente a maioridade que lhe traria 2.000 libras de renda. De certo, era uma situação falsa, mas preferível a permanecer naquele meio depravado e brutal onde ela a cada instante corava. A esse tempo, a mamã parecia ir perdendo todo o senso, desarranjada de nervos, quase irresponsável. As dificuldades crescentes estonteavam-na. Brigava com as criadas, bebia champanhe pour s'étourdir. Para satisfazer as exigências de Monsieur de Treverne, empenhara as suas joias e quase todos os dias chorava com ciúmes dele. Por fim, houve uma penhora. Uma noite tiveram de enfardelar à pressa roupa num saco e ir dormir a um hotel. E pior que tudo, Monsieur de Treverne começava a olhar para ela de um modo que a assustava. Minha pobre Maria, murmurou Carlos, pálido, agarrando-lhe as mãos. Ela permaneceu um momento sufocada, com o rosto caído nos joelhos dele, depois limpando as lágrimas que a enovoavam. Aí estão as cartas de MacGran, nesse cofre. Tenho-as guardado sempre para me justificar a mim mesma, se me é possível. Pede-me em todas que vá para Fontainebleau. Chama-me sua esposa. Jura que apenas juntos iremos ajoelhar-nos diante da avó, obter a sua indulgência. 1000 promessas. E era sincero. Que queres que te diga? A mamã, uma manhã, partiu com uma suíça para Baden. Fiquei em Paris, só, no hotel. Tinha um palpite, um terror que Treverne aparecia, e eu só estava tão transtornada que pensei em comprar um revólver. Mas quem veio foi MacGran.
e partira com ele, sem precipitação, como sua esposa, levando todas as suas malas. A mamã, de volta de Baden, correu a Fontainebleau, desvairada e trágica, amaldiçoando MacGran, ameaçando-o com a prisão de Mazas, querendo esbofeteá-lo. Depois rompeu a chorar. MacGran, como um bebê, agarrou-se a ela aos beijos, chorando também. A mamã terminou por os apertar ambos contra o coração, já rendida, perdoando tudo, chamando-lhes filhos da sua alma. Passou o dia em Fontainebleau, radiante, contando a patuscada de Baden, já com o plano de vir instalar-se no cottage, viver junto deles numa felicidade calma e nobre de avózinha. Era em maio. MacGran, à noite, deitou um fogo preso no jardim. Começou um ano quieto e fácil. O seu único desejo era que a mamã vivesse com eles sossegadamente. Diante das suas súplicas, ela ficava pensativa. Dizia: Tens razão, veremos. Depois remergulhava no turvelinho de Paris, de onde ressurgia uma manhã, num fiacre, estremunhada e aflita, com uma rica peliça sobre uma velha saia, a pedir-lhe 100 francos. Por fim, nascera Rosa. Toda a sua ansiedade desde então fora legitimar a sua união. Mas MacGran adiava levianamente, com um medo pueril da avó. Era um perfeito bebê. Entretinha as manhãs a caçar pássaros com visco. E ao mesmo tempo terrivelmente teimoso. Ela, pouco a pouco, perdera-lhe todo o respeito. No começo da primavera, a mamã, um dia, apareceu em Fontainebleau com as suas malas, sucumbida, enojada da vida. Rompera, enfim, com Traverne, mas quase imediatamente se consolou e começou daí a adorar MacGran com uma tão larga efusão de carícias e achando-o tão lindo que era às vezes embaraçadora. Os dois passavam o dia com copinhos de conhaque, jogando o bezique. De repente, rebentou a guerra com a Prússia. MacGran, entusiasmado e apesar das súplicas delas, correra a alistar-se no batalhão dos Zouaves de Charlette. A avó, de resto, aprovara este rasgo de amor pela França e fizera-lhe numa carta em verso em que celebrava Joana d'Arc uma larga remessa de dinheiro. Por esse tempo, Rosa teve o garrotilho. Ela, sem lhe largar o leito, mal atendia às notícias da guerra. Sabia apenas confusamente das primeiras batalhas perdidas na fronteira. Uma manhã, a mamã rompeu-lhe no quarto, estonteada, em camisa. O exército capitulara em Sedan. O imperador estava prisioneiro. É o fim de tudo! É o fim de tudo! Dizia a mamã espavorida. Ela veio a Paris procurar notícias de MacGran. Na Rue Royale, teve de se refugiar num portão diante do tumulto de um povo em delírio, aclamando, cantando a Marselhesa, em torno de uma caleche onde ia um homem, pálido como cera, com um cachané escarlate ao pescoço. E um sujeito ao lado, aterrado, disse-lhe que o povo fora buscar Rochefort à prisão e que estava proclamada a República. Nada soubera de MacGran. Começaram então dias de infinito sobressalto. Felizmente, Rosa convalescia, mas a pobre mamã causava dó, envelhecida de repente, sombria, prostrada numa cadeira, murmurando apenas: É o fim de tudo! É o fim de tudo! E parecia, na verdade, o fim da França. Cada dia uma batalha perdida. Regimentos presos, apinhados em vagões de gado, internados a todo vapor para os presídios da Alemanha. Os prussianos marchando sobre Paris. Não podiam permanecer em Fontainebleau. O duro inverno começava e, com o que venderam à pressa, com o dinheiro que MacGran deixara, partiram para Londres.
fora uma exigência da mamã. E em Londres, ela, desorientada na enorme e estranha cidade, doente também, deixara-se levar pelas tontas ideias da mãe. Tomaram uma casa mobilada, muito cara, nos bairros de luxo, ao pé de Mayfair. A mamã falava em organizar ali o centro de resistência dos bonapartistas refugiados. No fundo, a desgraçada pensava em criar uma casa de jogo em Londres. Mas, ai, eram outros tempos. Os imperialistas, sem império, não jogavam já o baccará. E elas em breve, sem rendimentos, gastando sempre, tinham-se achado com aquela dispendiosa casa, 3 criados, contas colossais e uma nota de 5 libras no fundo de uma gaveta. E Macran metido dentro de Paris com 500.000 de prussianos em redor. Foi necessário vender todas as joias, vestidos, até as peliças. Alugaram então, no bairro pobre de Soho, 3 quartos mal mobilados. Era o lodging de Londres em toda a sua suja, solitária tristeza. Uma criadita única enfarruscada como um trapo, alguns carvões úmidos fumegando mal na chaminé, e para jantar um pouco de carneiro frio e cerveja da esquina. Por fim, faltara mesmo o escasso chelim para pagar o lodging. A mamã não saía do catre, doente, sucumbida, chorando. Ela, às vezes ao anoitecer, escondida num waterproof, levava ao prego embrulhos de roupa, até roupa branca, até camisas, para que ao menos não faltasse a Rosa a sua xícara de leite. As cartas que a mamã escrevia a alguns antigos companheiros de ceias na Maison d'Or ficavam sem resposta. Outras traziam, embrulhada num bocado de papel, alguma meia libra que tinha o pavoroso sabor de uma esmola. Uma noite, um sábado de grande nevoeiro, indo empenhar um chambre de rendas da mamã, perdera-se, errara na vasta Londres numa treva amarelada, a tiritar de frio, quase com fome, perseguida por 2 brutos que empestavam a álcool. Para lhes fugir, atirou-se para dentro de um cab que a levou a casa. Mas não tinha um penny para pagar ao cocheiro, e a patroa roncava no seu cacifro, bêbeda. O homem resmungou. Ela, sucumbida, ali mesmo na porta, rompeu a chorar. Então o cocheiro desceu da almofada, comovido. Ofereceu-se para a levar de graça ao prego, onde ajustariam as suas contas. Foi. O pobre homem só aceitou um chelim, até mesmo, supondo a francesa, grunhiu blasfémias contra os prussianos e teimou em lhe oferecer uma bebida. Ela, no entanto, procurava uma ocupação qualquer. Costura, bordados, traduções, cópias de manuscritos. Não achava nada. Naquele duro inverno, o trabalho escasseava em Londres. Surgira uma multidão de franceses, pobres como ela, lutando pelo pão. A mamã não cessava de chorar, e havia alguma coisa mais terrível que as suas lágrimas. Eram as suas alusões constantes à facilidade de se ter em Londres dinheiro, conforto e luxo, quando se é nova e se é bonita. Que te parece esta vida, meu amor? Exclamou ela, apertando as mãos amargamente. Carlos beijou em silêncio com os olhos umedecidos. Enfim, tudo passou. Continuou Maria Eduarda. Fez-se a paz, o cerco acabou, Paris estava de novo aberto. Somente a dificuldade era voltar. Como voltaste? Um dia, por acaso, em Regent Street, encontraram um amigo de Macran, outro irlandês, que muitas vezes jantara com ele em Fontainebleau. Veio vê-las ao Soho. Diante daquela miséria, do bolo de chá aguado, os ossos de carneiro requentado sobre 3 brasas mortas, começou, como bom irlandês, por acusar o governo de Inglaterra e jurar uma desforra de sangue. Depois ofereceu, com os beiços já a tremer, toda a sua dedicação.
O pobre rapaz batia também o lajedo numa luta tormentosa pela vida, mas era irlandês e partiu logo generosamente, armado de todos os seus ardis, a conquistar através de Londres o pouco que elas necessitavam para recolher a França. Com efeito, apareceu nessa mesma noite, derreado e triunfante, brandindo 3 notas de banco e uma garrafa de champanhe. A mamã, ao ver, depois de tantos meses de chá preto, a garrafa de Clicquot encarapuçada de ouro, quase desmaiou de enternecimento. Enfardelaram os trapos. Ao partirem na estação de Charing Cross, o irlandês levou-a para um canto e, engasgado, torcendo os bigodes, disse-lhe que Macran tinha morrido na batalha de Saint-Privat. Para que te hei de contar o resto? Em Paris, recomecei a procurar trabalho, mas tudo estava ainda em confusão. Quase imediatamente veio a Comuna. Podes acreditar que muitas vezes tivemos fome. Mas enfim, já não era Londres, nem o inverno, nem o exílio. Estávamos em Paris. Sofríamos de companhia com amigos de outros tempos. Já não parecia tão terrível. Com todas estas privações, a pobre Rosa começava a definhar. Era um suplício vê-la perder as cores, tristonha, mal vestida, metida numa trapeira. A mamã já se queixava da doença de coração que a matou. O trabalho que eu encontrava, mal pago, dava-nos apenas para a renda da casa e para não morrer absolutamente de necessidade. Principei a adoecer de ansiedade, de desespero. Lutei ainda. A mamã fazia dó. E Rosa morria se não tivesse outro regime, bom ar, algum conforto. Conheci então Castro Gomes em casa de uma antiga amiga da mamã que não perdera nada com a guerra nem com os prussianos e que me dava trabalhos de costura. E o resto, sábo-lo. Nem eu me lembro. Fui levada. Via às vezes Rosa, coitadinha, embrulhada num chale, muito quietinha ao seu canto, depois derrapada à sua magra tigela de sopas e ainda com fome. Não pôde continuar. Rompeu a chorar, caída sobre os joelhos de Carlos. E ele, na sua emoção, só lhe podia dizer, passando-lhe as mãos trêmulas pelos cabelos, que a havia de desforrar bem de todas as misérias passadas. Escuta ainda, murmurou ela, limpando as lágrimas. Há só uma coisa mais que te quero dizer. E é a santa verdade, juro-te pela alma de Rosa. É que nestas 2 relações que tive, o meu coração conservou-se adormecido. Dormiu sempre, sempre, sem sentir nada, sem desejar nada, até que te vi e ainda te quero dizer outra coisa. Um momento hesitou, coberta de rubor. Passara os braços em torno de Carlos, pendurada toda dele, com os olhos mergulhados nos seus. E foi mais baixo que balbuciou na derradeira, na absoluta confissão de todo o seu ser. Além de ter o coração adormecido, o meu corpo permaneceu sempre frio, frio como um mármore. Ele estreitou a si arrebatadamente e os seus lábios ficaram colados muito tempo, em silêncio, completando numa emoção nova e quase virginal a comunhão perfeita das suas almas. Daí a dias, Carlos e Ega vinham numa vitória pela estrada dos Olivais em caminho da Toca. Toda essa manhã, no ramalhete, Carlos estivera, enfim, contando ao Ega o impulso de paixão que o lançara de novo e, para sempre, como esposo, nos braços de Maria. E na confiança absoluta que o prendia ao Ega, revelara-lhe mesmo miudamente a história dela, dolorosa e justificadora. Depois, ao acalmar o calor, propôs que fossem comer as sopas à toca.
Ega deu uma volta pelo quarto, hesitando. Por fim, começou a passar devagar a escova pelo paletó, murmurando, como durante as longas confidências de Carlos. É prodigioso, a estranha coisa a vida. E agora, pela estrada, na aragem doce do rio, Carlos falava ainda de Maria, da vida na toca, deixando escapar do coração, muito cheio, o interminável cântico da sua felicidade. É facto, Egazinho, conheço quase a felicidade perfeita. E cá na toca ainda ninguém sabe nada? Ninguém, a não ser Melanie, a confidente, suspeitava a profunda alteração que se fizera nas suas relações e tinham assentado que Miss Sarah e o Domingos, primeiras testemunhas da sua amizade, seriam regiamente recompensados e despedidos quando, em fins de outubro, eles partissem para a Itália. Ides então casar a Roma? Sim, em qualquer lugar onde haja um altar e uma estola. Isso não falta em Itália. E é então, Ega, que reaparece o espinho de toda esta felicidade. É por isso que eu disse quase. O terrível espinho. O avô. É verdade. O velho Afonso. Tu não tens ideia como lhe has de fazer conhecer este caso? Carlos não tinha ideia nenhuma. Sentia só que lhe faltava absolutamente a coragem de dizer ao avô: esta mulher com quem vou casar teve na sua vida estes erros. E além disso, já refletira, era inútil. O avô nunca compreenderia os motivos complicados, fatais, iniludíveis que tinham arrastado Maria. Se lhes contasse miudamente, o avô veria ali um romance confuso e frágil, antipático à sua natureza forte e cândida. A fealdade das culpas feri-lo-ia exclusivamente e não lhe deixaria apreciar com serenidade a irresistibilidade das causas. Para perceber este caso de um caráter nobre, apanhado dentro de uma implacável rede de fatalidades, seria necessário um espírito mais dúctil, mais mundano que o do avô. O velho Afonso era um bloco de granito. Não se podiam esperar dele as subtis discriminações de um casuísta moderno. Da existência de Maria só veria o facto tangível. Caíra sucessivamente nos braços de dois homens. E daí decorreria toda a sua atitude de chefe de família. Para que havia ele, pois, de fazer ao velho uma confissão que necessariamente originaria um conflito de sentimentos e uma irreparável separação doméstica? Pois não te parece, cega? Fala mais baixo, olha o cocheiro. Não percebe bem o português, sobretudo o nosso estilo. Pois não te parece? Ega raspava fósforos na sola para acender o charuto e resmungava. Sim, o velho Afonso é granítico. Por isso, Carlos conceber outro plano mais sagaz consistia em esconder ao avô o passado de Maria e fazer-lhe conhecer a pessoa de Maria. Casavam secretamente à Itália, regressavam, ela para a rua de São Francisco, ele filialmente para o Ramalhete. Depois, Carlos levava o avô à casa da sua boa amiga que conhecera em Itália, Madame de Macran. Para o prender logo, lá estavam os encantos de Maria, todas as graças de um interior delicado e sério, jantarinhos perfeitos, ideias justas, Chopin, Beethoven, etc. E para completar, a conquista de quem tão enternecidamente adorava crianças, lá estava Rosa. Enfim, quando o avô estivesse namorado de Maria, da pequena, de tudo, ele, uma manhã, dizia-lhe francamente: esta criatura superior e adorável teve uma queda no seu passado, mas eu casei com ela e, sendo tal como é, não fiz bem, apesar de tudo, em a escolher para a minha esposa?
E o avô, perante esta terrível irremediabilidade do facto consumado, com toda a sua indulgência de velho enternecido a defender Maria, seria o primeiro a pensar que se esse casamento não era o melhor segundo as regras do mundo, era de certo o melhor segundo os interesses do coração. Mas não te parece, Ega? Ega, absorvido, sacudia a cinza do charuto e pensava que Carlos, em resumo, adotara para com o avô a complicada combinação que Maria Eduarda tentara para com ele, e imitava sem o sentir os subtis raciocínios dela. E acabou-se, continuava Carlos. Se ele, na sua indulgência, aceitar tudo, bravo, dá-se uma grande festa no ramalhete. Se não, foi-se. Passaremos a viver, cada um para o seu lado, fazendo ambos prevalecer a superioridade de duas coisas excelentes: o avô, as tradições do sangue, eu, os direitos do coração. E vendo Ega ainda silencioso, parece, diz lá, tu andas tão falto de ideias, homem. O outro sacudiu a cabeça como despertando. Queres que te diga o que me parece com franqueza? Que diabo! Nós somos dois homens falando como homens. Então, aqui está. Teu avô tem quase 80 anos. Tu tens 27 ou o que quer que seja. É doloroso dizê-lo. Ninguém o diz com mais dor do que eu. Mas teu avô há de morrer. Pois bem, espera até lá. Não cases. Suponho que ela tem um pai muito velho, teimoso e caturra, que detesta o Sr. Carlos da Maia e a sua barba em bico. Espera, continua a vir à toca na tipóia do mulato e deixa o teu avô acabar a sua velhice calma, sem desilusões e sem desgostos. Carlos torcia o bigode, mudo, enterrado no fundo da vitória. Nunca, nesses dias de inquietação, lhe acudira ideia tão sensata, tão fácil. Sim, era isso. Esperar. Que melhor dever do que poupar ao pobre avô toda a dor. Maria, de certo, como mulher, estava desejando ansiosamente a conversão do amante no marido, pelo laço de estola que tudo purifica e nenhuma força desata. Mas ela mesma preferia uma consagração legal que não fosse assim precipitada, dissimulada. Depois, tão reta e generosa, compreenderia bem a obrigação suprema de não mortificar aquele santo velho. De resto, não conhecia ela a sua lealdade sólida e pura como um diamante? Recebera a sua palavra. Desde esse momento estavam casados, não diante do sacrário e nos registros da sacristia, mas diante da honra e na inabalável comunhão dos seus corações. Tens razão! Gritou por fim, batendo no joelho do Ega. Tens imensamente razão! Essa ideia é genial! Devo esperar. E enquanto espero? Como enquanto esperas? Acudiu Ega rindo. Que diabo! Isso não é comigo! E mais sério. Enquanto esperas, tens esse metal vil que faz a existência nobre. Instalas tua mulher, porque desde hoje é tua mulher, aqui nos Olivais ou noutro sítio, com o gosto, o conforto e a dignidade que competem a tua mulher. Deixas-te. Nada impede que façais essa viagem nupcial à Itália. Voltas, continuas a fumar a tua cigarrete e a deixar-te ir. Este é o bom senso. É assim que pensaria o grande Sancho Pança. Que diabo tens tu naquele embrulho que cheira tão bem? Um ananás. Pois é isso, querido. Esperar, deixar-me ir. É uma ideia. Uma ideia. E a mais grata ao temperamento de Carlos. Para que iria com efeito enredar-se numa meada de amarguras domésticas por um excesso de cavalheirismo romântico.
Maria confiava nele. Era rico, era moço, o mundo abria-se ante eles, fácil e cheio de indulgências. Não tinha senão a deixar-se ir. Tens razão, Ega. E Maria é a primeira a achar isto cheio de senso e de oportunismo. Eu tenho uma certa pena em adiar a instalação da minha vida e do meu home, mas acabou-se. Antes de tudo, que o avô seja feliz. E para celebrar o advento desta ideia, Deus queira que Maria nos tenha um bom jantar. Agora, ao aproximar-se da toca, Ega ia receando o primeiro encontro com Maria Eduarda. Incomodava-o esse enleio, esse rubor que ela não poderia ocultar, certa que, como confidente de Carlos, ele conhecia a sua vida, as suas misérias, as suas relações com Castro Gomes. Por isso, hesitar em vir à toca. Mas também não aparecer mais a Maria Eduarda seria marcar com um relevo quase ofensivo o desejo caridoso de não molestar o seu pudor. Por isso decidira dar o mergulho de uma vez. Quem, senão ele, deveria ser o mais apressado em estender a mão à noiva de Carlos? Além disso, tinha uma infinita curiosidade de ver no seu interior, à sua mesa, essa criatura tão bela, com a sua graça nobre de deusa moderna. Mas saltou da vitória muito embaraçado. Por fim, tudo se passou com uma facilidade risonha. Maria bordava sentada nos degraus do jardim. Teve um sobressalto, corou toda com efeito ao avistar o Ega, que procurava atarantadamente um monóculo. O aperto de mão que trocaram foi mudo e tímido, mas Carlos alegremente desembrulhara o ananás. E na admiração dele, todo o constrangimento se dissipou. Oh, é magnífico! Que cor! Que luxo de tons! E que aroma veio perfumando toda a estrada. Ega não voltara à toca desde a noite fatal da soirée dos Coens, em que ele ali tanto bebera e delirara tanto. E lembrou logo a Carlos a jornada na velha traquitana debaixo de um temporal, o grog do Kraft, a ceia de Peru. Já aqui sofri muito, minha senhora, vestido de Mefistófeles. Por causa de Margarida. Por quem se há de sofrer neste apaixonado mundo, minha senhora, senão por Margarida ou por Fausto? Mas Carlos quis que ele admirasse os esplendores novos da toca, e foi já com familiaridade que Maria o levou pelas salas, lamentando que só viesse assim à toca no fim do verão e no fim das flores. Ega extasiou-se ruidosamente. Enfim, perdera à toca o seu ar regelado e triste de museu. Já ali se podia parlar livremente. Isto é um bárbaro, Maria, exclamava Carlos radiante. Tem horror à arte. É um ibero, é um semita. Semita? Ega prezava-se de ser um luminoso ariano. E por isso mesmo não podia viver numa casa em que cada cadeira tinha a solenidade sorumbática de antepassados com cabeleira. Mas, dizia Maria rindo, todas estas lindas coisas do século XVIII lembram antes a ligeireza, o espírito, a graça de maneiras. Vossa Excelência acha? Acudiu Ega. A mim, todos esses dourados, esses enramalhetados, esses rococós, lembra-me uma vivacidade estouvada e sirigaita. Nada! Nós vivemos numa democracia e não há para exprimir a alegria simples, sólida e bonacheirona da democracia como largas poltronas de marroquim e o mogno envernizado. Assim, numa risonha ligeira discussão sobre bric-a-brac, desceram ao jardim. Miss Sarah passeava entre o bucho de olhos baixos com um livro fechado na mão. Ega, que conhecia já os seus ardores noturnos, cravou-lhe sofregamente o monóculo. E enquanto Maria se abaixara a cortar um gerânio, exprimiu a Carlos, num gesto mudo, a sua admiração por aquele beicinho escarlate, aquele seiozinho redondo de rola farta. Depois, ao fundo,
junto do caramanchão, encontraram Rosa que se balouçava. Ega pareceu deslumbrado com a sua beleza, a sua frescura mate de camélia branca. Pediu-lhe um beijo. Ela exigiu primeiro, muito séria, que ele tirasse o vidro do olho. Mas é para te ver melhor. É para te ver melhor. Então por que não trazes um em cada olho? Assim só me vês metade. Encantadora, encantadora, murmurava Ega. No fundo, achava-a pequena, espevitada e impudente. Maria resplandecia. E o jantar alargou mais esta intimidade risonha. Carlos, logo à sopa, falando-se de campo e de um chalé que ele desejava construir em Sintra, nos Capuchos, dissera quando nos casarmos. E Ega aludiu a esse futuro do modo mais grato ao coração de Maria. Agora que Carlos se instalava para sempre numa felicidade estável, dizia ele, era necessário trabalhar. E relembrou então a sua velha ideia do cenáculo, representado por uma revista que dirigisse a literatura, educasse o gosto, elevasse a política, fizesse a civilização, remoçasse o carunchoso Portugal. Carlos, pelo seu espírito, pela sua fortuna, até pela sua figura, ajuntava o Ega rindo, devia tomar a direção deste movimento. E que profunda alegria para o velho Afonso da Maia. Maria escutava presa e séria. Sentia bem quanto Carlos, com uma vida toda de inteligência e atividade, reabilitaria supremamente aquela união, mostrando-lhe a influência fecunda e purificadora. Tem razão, tem bem razão, exclamava ela com ardor. Sem contar, acrescentava o Ega, que o país precisa de nós. Como muito bem diz o nosso querido e imbecilicíssimo Govarinho, o país não tem pessoal. Como há de tê-lo, se nós que possuímos as aptidões nos contentamos em governar os nossos dog carts e escrever a vida íntima dos átomos? Sou eu, minha senhora, sou eu que ando a escrever essa biografia de um átomo. No fim, este diletantismo é absurdo. Clamamos por aí, em botequins e livros, que o país é uma choldra. Mas que diabo! Por que é que não trabalhamos para o refundir? O refazer ao nosso gosto e pelo molde perfeito das nossas ideias? Vossa Excelência não conhece este país, minha senhora. É admirável. É uma pouca de cera inerte de primeira qualidade. A questão toda está em quem a trabalha. Até aqui, a cera tem estado em mãos brutas, banais, toscas, reles, rotineiras. É necessário pô-la em mãos de artistas, nas nossas. Vamos fazer disto um biju. Carlos ria preparando numa travessa o ananás com sumo de laranja e vinho da Madeira. Mas Maria não queria que ele risse. A ideia do Ega parecia-lhe superior, inspirada num alto dever. Quase tinha remorsos, dizia ela, daquela preguiça de Carlos. E agora, que ia ser cercado de afeição serena, queria o ver trabalhar, mostrar-se, dominar. Com efeito, disse o Ega recostado e sorrindo. A era do romance findou, e agora... Mas o Domingos serviu ananás, e o Ega provou e rompeu em clamores de entusiasmo. Oh, que maravilha! Oh, que delícia! Como fazes tu isto? Com madeira e gênio, exclamou Carlos. Delicioso, não é verdade? Ora, digam-me se tudo o que eu pudesse fazer pela civilização valeria este prato de ananás. É para estas coisas que eu vivo. Eu não nasci para fazer civilização. Nasceste, acudiu Ega, para colher as flores dessa planta da civilização que a multidão rega com o seu suor. No fundo também eu, menino. Não, não.
Maria não queria que falassem assim. Esses ditos estragam tudo, e o Sr. Ega, em lugar de corromper Carlos, devia inspirá-lo. Ega protestou, requebrando o olho já lânguido. Se Carlos necessitava uma musa inspiradora e benéfica, não podia ser ele, bicho com barbas e bacharel em leis. A musa estava toute trouvée. Ah, com efeito! Quantas páginas belas, quantas nobres ideias se não podem produzir num paraíso destes? E o seu gesto mole e acariciador indicava a toca, a quietação dos arvoredos, a beleza de Maria. Depois, na sala, enquanto Maria tocava um noturno de Chopin e Carlos e ele acabavam os charutos à porta do jardim, vendo nascer a lua, Ega declarou que desde o começo do jantar estava com ideias de casar. Realmente não havia nada como o casamento, o interior, um ninho. Quando penso, menino, murmurou ele, mordendo sombriamente o charuto, que quase todo o ano da minha vida foi dado àquela israelita devassa que gosta de levar bordoada. Que faz ela em Sintra? Perguntou Carlos. Ensopa-se na crápula. Não há a menor dúvida que dá todo o seu coração ao Damaso. Tu sabes o que nestes casos significa o termo coração. Visto já a imundície igual, é simplesmente obscena. E tu adora-la, disse Carlos. O outro não respondeu. Depois, dentro, num ódio repentino da boémia e do romantismo, entoou louvores sonoros à família, ao trabalho, aos altos deveres humanos, bebendo copinhos de conhaque. À meia-noite, ao sair, tropeçou 2 vezes na rua de Acácias, já vago, citando Proudhon. E quando Carlos o ajudou a subir para a Vitória, que ele quis descoberta para ir comunicando com a lua, Ega ainda lhe agarrou o braço para lhe falar da revista, de um forte vento de espiritualidade e de virtude viril que se devia fazer soprar sobre o país. Por fim, já estirado no assento, tirando o chapéu à aragem da noite. E outra coisa, Carlinhos, vê se me arranjas a inglesa. Há vícios deliciosos naquelas pestanas baixas. Vê se me arranjas. Vá lá, bate lá, cocheiro. Caramba, que beleza de noite. Carlos ficara encantado com este primeiro jantar de amizade na toca. Ele tencionava não apresentar Maria aos seus íntimos, senão depois de casado e à volta de Itália. Mas agora a união legal estava já no seu pensamento adiada, remota, quase dispersa no vago. Como dizia o Ega, devia esperar, deixar-se ir. E, no entanto, Maria e ele não poderiam isolar-se ali todo um longo inverno sem o calor sociável de alguns amigos em redor. Por isso, uma manhã, encontrando Cruzes, que fora o vizinho de Maria e outrora lhe dava notícias da lady inglesa, pediu-lhe para vir jantar à toca no domingo. O maestro apareceu numa tipóia à tardinha, de laço branco e de casaca. E os fatos claros de campo com que encontrou Carlos e Ega começaram logo a enchê-lo de mal-estar. Toda a mulher, além das lolas e conchas, o atarantava, o emudecia. Maria, com o seu porte de grande dame, como ele dizia, intimidou-o a tal ponto que ficou diante dela sem uma palavra, escarlate, torcendo o forro das algibeiras. Antes de jantar, por lembrança de Carlos, fora-lhe mostrar a quinta. O pobre maestro, roçando a casaca mal feita pela folhagem dos arbustos, fazia esforços ansiosos por murmurar algum elogio à beleza do sítio, mas escapava-lhe então, inexplicavelmente, coisas reles em calão. Vista catita!
É pitada. Depois ficava furioso, coberto de suor, sem compreender como se lhe babavam dos lábios esses ditos abomináveis, tão contrários ao seu gosto fino de artista. Quando se sentou à mesa, sofria um negríssimo acesso de spleen e mudez. Nem uma controvérsia que Maria arranjara caridosamente para ele sobre Wagner e Verdi pôde descerrar-lhe os lábios empedernidos. Carlos ainda tentou envolvê-lo na alegria da mesa, contando a ida à Sintra, quando ele procurava Maria na Lawrence e, em vez dela, acharam uma matrona obesa, de bigode, de cãozinho ao colo, ralhando com o homem em espanhol. Mas a cada exclamação de Carlos, lembras-te, Crujes? Não é verdade, Crujes? O maestro, rubro, grunhia apenas um sim avaro. Terminou por estar ali, ao lado de Maria, como um trambolho fúnebre. Estragou o jantar. Combinara-se para depois do café um passeio pelos arredores num break, e Carlos já tomara as guias. Maria, na almofada, acabava de abotoar as luvas, quando o Ega, que receava a friagem da tarde, saltou do break, correu a buscar o paletó. Nesse mesmo momento, sentiram um trote de cavalo na estrada e apareceu o Marquês. Foi uma surpresa para Carlos, que o não vira durante esse verão. O Marquês parou logo, tirando profundamente, ao ver Maria, o seu largo chapéu desabado. Imaginava-o pela Golegã! Exclamou Carlos. Foi até o Crujes que me disse: quando chegou você? Chegara na véspera. Lá fora ao ramalhete, tudo deserto. Agora vinha aos Olivais ver um dos Vargas que tinha casado, se instalar ali perto a passar o noivado. Quem? O gordo? O das corridas? Não, o magro, o das regatas. Carlos, debruçado da almofada, examinava a éguazita do Marquês, pequena, bem estampada, de um baio escuro e bonito. Isso é novo? Uma facazita do Dark. Quer-me você comprar? Sou já um pouco pesado para ela, e isto mete-se a um dog-cart. Dê lá uma volta. O Marquês deu a volta, bem posto na sela, avantajado a égua. Carlos achou-lhe boas ações. Maria murmurou: muito bonita, uma cabeça fina. Então Carlos apresentou o Marquês de Sousella a Madame Macran. Ele chegou a égua à roda, descoberto, para apertar a mão a Maria. E à espera do Ega, que se eternizava lá dentro, ficaram falando do verão, de Santa Olávia, dos olivais, da toca. Há que tempos o Marquês ali não passava. A última vez fora vítima da excentricidade do Kraft. Imagine, Vossa Excelência, disse ele a Maria Eduarda, que esse Kraft me convida a almoçar. Venho, e o hortelão diz-me que o Sr. Kraft, criado e cozinheiro, tudo partira para o Porto, mas que o Sr. Kraft deixara um cartaz na sala. Vou à sala e vejo dependurada ao pescoço de um ídolo japonês uma folha de papel com estas palavras, pouco mais ou menos. O Deus Tchi tem a honra de convidar o Sr. Marquês, em nome de seu amo ausente, a passar à sala de jantar, onde encontrará, num aparador, queijo e vinho, que é o almoço que basta ao homem forte. E foi com efeito o meu almoço. Para não estar só, partilhei-o com o hortelão. Espero que se tivesse vingado, exclamou Maria rindo. Pode crer, minha senhora. Convidei-o a jantar e quando ele apareceu, vindo daqui da toca, o meu guarda-portão disse-lhe que o senhor Marquês fora para longe e que não havia nem pão nem queijo. Resultado, o Kraft mandou-me uma dúzia de magníficas garrafas de Chambertin. Esse Deus Tchi nunca mais o tornei a ver. O Deus Tchi lá estava, obeso e medonho.
E muito naturalmente, Carlos convidou o Marquês a revisitar nessa noite, à volta da casa do Vargas, o seu velho amigo Tchi. O Marquês veio às 10 horas e foi um serão encantador. Conseguiu sacudir logo a melancolia do Cruzes, arrastando com mão de ferro para o piano. Maria cantou, palrou-se com graça e aquele esconderijo de amor ficou alumiado até tarde na sua primeira festa de amizade. Estas reuniões alegres foram ao princípio, como dizia o Ega, dominicais, mas o outono arrefecia. Bem depressa se despiriam as árvores da toca e Carlos acumulou-as 2 vezes por semana nos velhos dias feriados da universidade, domingos e quintas. Tinha descoberto uma admirável cozinheira alsaciana, educada nas grandes tradições que servira o bispo de Estrasburgo e a quem as extravagâncias de um filho e outras desgraças tinham arrojado a Lisboa. Maria, de resto, punha na composição dos seus jantares uma ciência delicada. O dia de vir à toca era considerado pelo Marquês dia de civilização. A mesa resplandecia e as tapeçarias, representando massas de arvoredos, punham em redor como a sombra escura de um retiro silvestre, onde por um capricho se tivessem acendido candelabros de prata. Os vinhos saíam da frasqueira preciosa do ramalhete. De todas as coisas da terra e do céu se grulhava com fantasia. Menos de política portuguesa, considerada conversa indecorosa entre pessoas de gosto. Rosa aparecia ao café, exalando do seu sorriso, dos bracinhos nus, dos vestidos brancos estofados sobre as meias de seda preta, um bom aroma de flor. O Marquês adorava, disputando-a ao Ega, que a pedira a Maria em casamento e lhe andava compondo havia um tempo um soneto. Ela preferia o Marquês. Achava o Ega muito. E completava o seu pensamento com um gestozinho do dedo ondeando no ar, como a exprimir que o Ega era muito retorcido. Aí está! Exclamava ele, porque eu sou mais civilizado que o outro. É a simplicidade não compreendendo o requinte. Não, desgraçado! Exclamavam do lado. É porque és impresso. É a natureza repelindo a convenção. Bebia-se à saúde de Maria. Ela sorria, feliz, entre os seus novos amigos, divinamente bela, quase sempre de escuro, com um curto decote onde resplandecia o incomparável esplendor do seu colo. Depois organizaram-se solenidades. Num domingo em que os sinos repicavam e à distância foguetes fuziavam no ar, Ega lamentou que os seus austeros princípios filosóficos o impedissem de festejar também aquele santo de aldeia que fora de certo em vida um caturra encantador, cheio de ilusões e doçura. Mas de resto, acrescentou, não teria sido num dia assim, fino e seco, sob um grande céu cheio de sol, que se feriu a batalha das Termópilas, porque não se atiraria uma girândola de foguetes em honra de Leónidas e dos 300? E atirou-se a girândola pela eterna glória de Esparta. Depois celebraram-se outras datas históricas. O aniversário da descoberta da Vênus de Milo foi comemorado com um balão que ardeu. Noutra ocasião, o Marquês trouxe de Lisboa, apinhados numa tipóia, fadistas famosos, o Pintado, o Vira-Vira e o Gago. E depois de jantar, até tarde, com o luar sobre o rio, 5 guitarras choraram os ais mais tristes dos fados de Portugal. Quando estavam sós, Carlos e Maria passavam as suas manhãs no quiosque japonês, afeiçoados àquele primeiro retiro dos seus amores, pequeno e apertado, onde os seus corações batiam mais perto um do outro. Em lugar das esteiras de palha, Carlos revestira-o com as suas formosas colchas da Índia cor de palha e cor de pérola. Um dos maiores cuidados dele agora era embelezar a toca.
Nunca voltava de Lisboa sem trazer alguma figurinha de saxe, um marfim, uma faiança, como noivo feliz que aperfeiçoa o seu ninho. Maria, no entanto, não cessava de lembrar os planos intelectuais do Ega. Queria que ele trabalhasse, ganhasse o nome. Seria isso o orgulho íntimo dela e, sobretudo, a alegria suprema do avô. Para a contentar, mais que para satisfazer as suas necessidades do espírito, Carlos recomeçara a compor alguns dos seus artigos de medicina literária para a Gazeta Médica. Trabalhava no quiosque de manhã. Trouxera para lá rascunhos, livros, o seu famoso manuscrito de medicina antiga e moderna. E, por fim, achara um grande encanto em estar ali, com um leve casaco de seda, as suas cigarretes ao lado, um fresco murmúrio de arvoredo em redor, cinzelando as suas frases, enquanto ela ao lado bordava silenciosa. As suas ideias surgiam com mais originalidade. A sua forma ganhava em colorido naquele estreito quiosque acetinado que ela perfumava com a sua presença. Maria respeitava este trabalho como coisa nobre e sagrada. De manhã, ela mesma espanejava os livros do leve pó que a aragem soprava pela janela, dispunha o papel branco, punha cuidadosamente penas novas e andava bordando numa almofada de penas e cetim para que o trabalhador estivesse mais confortável na sua vasta cadeira de couro lavrado. Um dia oferecera-se a passar a limpo um artigo. Carlos, entusiasmado com a letra dela, quase comparável à lendária letra do Dámaso, ocupava agora incessantemente como copista, sentindo mais amor por um trabalho a que ela se associava. Quantos cuidados se dava à doce criatura! Tinha para isso um papel especial de um tom macio de marfim e com o dedinho no ar ia desenrolando as pesadas considerações de Carlos sobre o vitalismo e o transformismo na graça delicada de uma renda. Um beijo pagava tudo. Às vezes, Carlos dava lições a Rosa. Ora de história, contando-lhe familiarmente como um conto de fadas, ora de geografia, interessando-a pelas terras onde vivem gentes negras e pelos velhos rios que correm entre as ruínas dos santuários. Isto era o prazer mais alto de Maria. Séria, muda, cheia de religião, escutava aquele ser bem amado ensinando sua filha. Deixava escapar das mãos o trabalho e o interesse de Carlos, a elevada atenção de Rosa sentada aos pés dele, bebendo aquelas belas histórias de Joana d'Arc ou das caravelas que foram à Índia, fazia resplandecer nos seus olhos uma névoa de lágrimas felizes. Desde o meado de outubro, Afonso da Maia falava da sua partida de Santa Olávia, retardada apenas por algumas obras que começara na parte velha da casa e nas cocheiras, porque ultimamente invadira-o a paixão de edificar, sentindo-se remoçar, como ele dizia, no contacto das madeiras novas e no cheiro vivo das tintas. Carlos e Maria pensavam também em abandonar os olivais. Carlos não poderia, por dever doméstico, permanecer ali instalado desde que o avô recolhesse ao ramalhete. Além disso, aquele fim de outono ia escuro e agreste, e a toca era agora pouco bucólica, com a quinta desfolhada e alagada, uma névoa sobre o rio e um fogão único no gabinete de cretones, além da sumptuosa chaminé da sala de jantar, que por entre os seus núbios de olhos de cristal soltava uma fumaraça odiosa quando o Domingos a tentava acender. Numa dessas manhãs, Carlos, que ficara até tarde com Maria e depois no seu delegado casebre, mal pudera dormir com um temporal de vento e água desencadeado de madrugada. Ergueu-se às 9 horas, veio à toca. As janelas do quarto de Maria conservavam-se ainda cerradas. A manhã clareava. A quinta lavada,
meio despida, no ar fino e azul, tinha uma linda e silenciosa graça de inverno. Carlos passeava, olhando os vasos onde os crisântemos floriam, quando retiniu a sineta do portão. Era o toque do carteiro. Justamente ele escrevera dias antes ao Cruzes, perguntando se estaria desocupado para os primeiros frios de dezembro o andar da Rua de São Francisco, e esperando carta do maestro, foi abrir, acompanhado por Ninis. Mas o correio, nessa manhã, consistia apenas numa carta do EGA e 2 números de jornal cintados. Um para ele, outro para Madame Castro Gomes, na quinta do Sr. Kraft, aos Olivais. Caminhando sob as acácias, Carlos abriu a carta do EGA. Era da véspera, com a data. À noite, à pressa. E dizia: lê, nesse trapo que te mando, esse superior pedaço de prosa que lembra Tácito. Mas não te assustes, eu suprimi, mediante pecúnia, toda a tiragem, com exceção de 2 números, mais que foram, um para a toca, outro, lógica suprema dos hábitos constitucionais, para o paço, para o chefe do Estado. Mas esse mesmo não chegará ao seu destino. Em todo o caso, desconfio de que esgoto saiu esse enxurro e precisamos providenciar. Vem já, espero-te às 2 e, como Iago dizia a Cássio, mete dinheiro na bolsa. Inquieto, Carlos descintou o jornal. Chamava-se A Corneta do Diabo. E na impressão, no papel, na abundância dos itálicos, no tipo gasto, todo ele revelava imundície e malandrice. Logo na primeira página, 2 cruzes a lápis marcavam um artigo que Carlos, num relance, viu salpicado com o seu nome. E leu isto. Ora viva, Somaia! Então já se não vai ao consultório, nem se vêem os doentes do bairro? Só Janota. Esta piada era botada no chiado à porta da havanesa ao Maia dos cavalos ingleses, tal Maia do ramalhete que abarrota por aí de catita. E o pai Paulino, que tem olho e que passava nessa ocasião, ouviu a seguinte cornetada. É que o Somaia acha que é mais quente viver nas fraldas de uma brasileira casada que nem é brasileira nem é casada, e a quem o papalvo pôs casa aí para o lado dos Olivais para estar ao fresco. Sempre usar neste mundo. Pensa o homem que botou conquista. E cá a rapaziada de gosto ri-se porque o que a gaja lhe quer não são os lindos olhos, são as lindas louras. O simplório que bate aí pilecas bifes, que nem que fosse o marquês, o verdadeiro marquês, imaginava que se estava abiscoitando com uma senhora do chique e do Boulevard de Paris e casada e titular. E no fim, não. Esta é para a gente deixar estourar o bandulho a rir. No fim descobre-se que a tipa era uma cocote safada que trouxe para aí um brasileiro já farto dela para a passar cá aos belos lusitanos. E caiu a espiga ao Maia. Pobre Palerma. Ainda assim, o Somaia só apanhou os restos de outro, porque a tipa, já antes dele se enfeitar, tinha pandegado à larga a ir para a Rua de São Francisco com um rapaz da fina, que safou também, porque cá, como nós, só aprecia a bela espanhola. Mas não obsta é que o Somaia seja traste, pois se assim é, dissemos nós, cautelinha, porque o diabo cá tem a sua corneta preparada para cornetear por esse mundo as façanhas do Maia das Conquistas. Ora viva, só Maia! Carlos ficou imóvel entre as acácias, com o jornal na mão, no espanto furioso e mudo de um homem que subitamente recebe na face uma grossa chapada de lodo. Não era a cólera de ver o seu amor assim aviltado na publicidade chula de um jornal sórdido. Era o horror de sentir aquelas frases em calão,
pandilhas afadistadas como só Lisboa as pode criar, pingando fetidamente à maneira de sebo sobre si, Maria, sobre o esplendor da sua paixão, sentia-se todo emporcalhado e uma única ideia surgia através da sua confusão: matar o bruto que escrevera aquilo, matá-lo. Ega sustera a tiragem da folha. Ega, pois, conhecia o foliculário. Nada importava que aqueles números que tinha na mão fossem os únicos impressos. Receber a lama na face, que a injúria fosse espalhada nas praças numa profusa publicidade, ou lhe fosse atirada só a ele, escondidamente num papel único, era igual. Quem tanto ousara tinha de cair esmagado. Decidiu ir logo ao ramalhete. O Domingos, à janela da cozinha, areava pratas assobiando. Mas quando Carlos lhe falou de ir buscar um calhambeque aos olivais, o bom Domingos consultou o relógio. Vossa Excelência tem às 11 horas a caleche do torto que a senhora mandou cá estar para ir a Lisboa. Carlos, com efeito, recordou-se que Maria, na véspera, planeara ir à Aline e aos livreiros. Uma contrariedade justamente nesse dia em que ele precisava ficar livre, ele e a sua bengala. Mas Melanie, passando então com um jarro de água quente, disse que a senhora ainda se não vestira, que talvez nem fosse a Lisboa. E Carlos recomeçou a passear no tapete de relva entre as nogueiras. Sentou-se por fim no banco de cortiça. Descintou a corneta sobrescritada para Maria. Releu lentamente a prosa imunda. E nesse número que lhe fora destinado a ela, todo aquele calão lhe pareceu mais ultrajante, intolerável, punível só com sangue. Era monstruoso, na verdade, que sobre uma mulher quieta, inofensiva no silêncio da sua casa, alguém ousasse tão brutalmente arremessar esse lodo às mãos cheias. E a sua indignação alargava-se do foliculário que babara aquilo até à sociedade que na sua decomposição produzira o foliculário. De certo, toda a cidade sofria a sua vérmina, mas só Lisboa, só a horrível Lisboa, com o seu apodrecimento moral, o seu rebaixamento social, a perda inteira do bom senso, o desvio profundo do bom gosto, a sua polhice e o seu calão, podia produzir uma corneta do diabo. E, no meio desta alta cólera de moralista, uma dor perpassava, precisa e dilacerante. Sim, toda a sociedade de Lisboa fazia um monturo sórdido neste canto do mundo. Mas, em suma, havia no artigo da corneta uma calúnia? Não. Era o passado de Maria que ela arrancara de si como um vestido roto e sujo que ele mesmo enterrara muito fundo, deitando-lhe por cima o seu amor e o seu nome, e que alguém desenterrava para o mostrar bem alto ao sol com as suas manchas e os seus rasgões. E isto agora ameaçava para sempre a sua vida como um terror sobre ela suspenso. De balde ele perdoara, de balde ele esquecera. O mundo em redor sabia, e a todo o tempo o interesse ou a perversidade poderiam refazer o artigo da corneta. Ergueu-se abalado, e então ali, sob essas árvores desfolhadas, onde durante o verão, quando elas se enchiam de sombra e de murmúrio, ele passeara com Maria, esposa eleita da sua vida, Carlos perguntou pela primeira vez a si mesmo se a honra doméstica, a honra social, a pureza dos homens de quem descendia, a dignidade dos homens que dele descendessem, lhe permitiam em verdade casar com ela. Dedicar-lhe toda a sua afeição, toda a sua fortuna? Certamente. Mas casar? E se tivesse um filho? O seu filho, já homem, altivo e puro,
poderia um dia ler numa corneta do diabo que sua mãe fora amante de um brasileiro depois de ser amante de um irlandês. E se seu filho lhe viesse gritar numa bela indignação: "É uma calúnia!", ele teria de baixar a cabeça, murmurar: "É uma verdade!", e seu filho veria para sempre colada a si aquela mãe de quem o mundo ignorava os martírios e os encantos, mas de quem conhecia cruelmente os erros. E ela mesma, se ele apelasse para a sua razão, alta e tão reta, mostrando-lhe as zombarias e as afrontas de que uma vil corneta do diabo poderia um dia traspassar o filho que deles nascesse, ela mesma o desligaria alegremente do seu voto, contente em entrar no ramalhete pela escadinha secreta, forrada de veludo cor de cereja, contanto que em cima a esperasse um amor constante e forte. Nunca ela tornara em todo o verão a aludir a uma união diferente dessa em que os seus corações viviam tão lealmente, tão confortavelmente. Não, Maria não era uma devota preocupada do pecado mortal, que lhe podia importar a estola banal do padre. Sim, mas ele, que lhe pedira essa consagração na hora mais comovida do seu longo amor, iria dizer-lhe agora: "Foi uma criancice. Não pensemos mais nisso. Desculpa." Não, nem o seu coração o desejava. Antes pendia todo para ela. Pendia todo para ela no enternecimento mais generoso e mais quente, enquanto a sua razão assim arengava, cautelosa e austera. Ele tinha naquela alma o seu culto perfeito, naqueles braços a sua voluptuosidade magnífica. Fora dali não havia felicidade. A única sabedoria era prender-se a ela pelo derradeiro elo, o mais forte, o seu nome, embora as cornetas do diabo atroassem todo o ar. E assim afrontaria o mundo numa soberba revolta, afirmando a omnipotência, o reino único da paixão. Mas primeiro mataria o foliculário. Passeava, esmagava a relva, e todos os seus pensamentos se resolviam por fim em fúria contra o infame que babara sobre o seu amor e durante um instante introduzia na sua vida tanta incerteza e tanto tormento. Maria, ao lado, abriu a janela. Estava vestida de escuro para sair, e bastou o brilho terno do seu sorriso, aqueles ombros a que o estofo justo modelava a beleza cheia e quente, para que Carlos detestasse logo as dúvidas desleais e cobardes a que se abandonara um momento sob as árvores desfolhadas. Correu para ela. O beijo que lhe deu, lento e mudo, teve a humildade de um perdão que se implora. "Que tens tu, que estás tão sério?" Ele sorriu. Sério, no sentido de solene, não estava. Talvez secado. Recebera uma carta do EGA, uma das eternas complicações do EGA, e precisava ir a Lisboa, ficar lá, naturalmente, toda a noite. "Toda a noite?" exclamou ela com um desapontamento, pousando-lhe as mãos sobre os ombros. "Sim, é bem possível. Um horror. Nos negócios do EGA há fatalmente o inesperado. Tu, com efeito, vais a Lisboa? Agora, com mais razão, se me queres. O dia está bonito, mas há de fazer frio na estrada." Maria, justamente, gostava desses dias de inverno cheios de sol, com um arzinho vivo e arrepiado. Tornavam-na mais leve, mais esperta. Bem, bem, disse Carlos, atirando o cigarro. "Vamos ao almoço, minha filha. O pobre Ega deve estar a uivar de impaciência."
Enquanto Maria correra a apressar o Domingos, Carlos, através da relva úmida, foi ainda lentamente até ao renque baixo de arbustos que daquele lado fechava a toca como uma sebe. Aí a colina descia com quintarolas, muros brancos, olivedos, uma grande chaminé de fábrica que fumegava. Para além era o azul fino e frio do rio. Depois os montes, de um azul mais carregado, com a casaria branca da povoação aninhada à beira da água, nítida e suave na transparência do ar macio. Parou um momento olhando, e aquela aldeia de que nunca soubera o nome, tão quieta e feliz na luz, deu a Carlos um desejo repentino de sossego e de obscuridade, num canto assim no mundo, à beira de água, onde ninguém o conhecesse, nem houvesse cornetas do diabo, e ele pudesse ter a paz de um simples e de um pobre, debaixo de 4 telhas, no seio de quem amava. Maria gritou por ele da janela da sala de jantar, onde se debruçara a apanhar uma das últimas rosas trepadeiras que ainda floriam. Que lindo tempo para viajar, Maria! Disse Carlos, chegando através da relva. Lisboa é também muito linda agora, havendo sol. Ah, pois sim, mas sabes, o chiado, a coscovilhice, os politiquetes, as gazetas, todos os horrores. A mim está-me positivamente a apetecer uma cubata na África. O almoço, por fim, foi demorado. Ia bater 1 hora quando a caleche do torto começou a rolar na estrada, ainda encharcada da chuva da noite. Logo adiante da vila, na descida, cruzaram um cupê que trepava num trote esfalfado. Maria julgou avistar nele de relance o chapéu branco e o monóculo do Ega. Pararam. E era com efeito o Ega, que reconhecera também a caleche da toca. Vinha já saltitando as lamas com longas pernadas de cegonha, chamando por Carlos. Ao ver Maria, ficou atrapalhado. Que bela surpresa! Eu ia para lá. Vi o dia tão bonito, disse comigo. Bem, paga a tua tipóia, vem connosco. Atalhou Carlos, que traspassava o Ega com os olhos inquietos, querendo adivinhar o motivo daquela brusca chegada aos olivais. Quando entrou para a caleche, tendo pago o batedor, Ega, embaraçado, sem poder desabafar diante de Maria sobre o caso da corneta, começou, sob os olhos de Carlos, que o não deixavam, a falar do inverno, das inundações do Ribatejo. A Maria lera. Uma desgraça. 2 crianças afogadas nos berços, gados perdidos, uma grande miséria. Por fim, Carlos não se conteve. Eu lá recebi a tua carta. Ega acudiu. Arranja-se tudo, está tudo combinado. E com efeito, eu não vim senão por um sentimento bucólico. Muito discretamente, Maria olhara para o rio. Ega fez então um gesto rápido com os dedos, significando dinheiro. Só questão de dinheiro. Carlos sossegou. E Ega voltou a falar dos inundados, do Ribatejo e do sarau literário e artístico que, em benefício deles, se ia cometer no Salão da Trindade. Era uma vasta solenidade oficial. Tenores do Parlamento, roxinóis da literatura, pianistas ornados com o hábito de Santiago, todo o pessoal canoro e sentimental do constitucionalismo ia entrar em fogo. Os reis assistiam, já se teciam grinaldas de camélias para pendurar na sala. Ele, apesar de demagogo, fora convidado para ler um episódio das Memórias de um Átomo. Recusara-se por modéstia por não encontrar nas memórias nada tão suficientemente palerma que agradasse à capital. Mas lembrara o Crujes, e o maestro ia ribombar ou arrulhar uma das suas meditações. Além disso, havia uma poesia social pelo Alencar. Enfim, tudo pronunciava uma imensa orgia.
E a senhora Dona Maria, acrescentou ele, devia ir. É sumamente pitoresco. Tinha Vossa Excelência ocasião de ver todo o Portugal romântico e liberal, à la besogne, engravatado de branco, dando tudo o que tem na alma. Com efeito devias ir, disse Carlos rindo. De mais a mais, se o Cruzes toca, se o Alencar recita, é uma festa nossa. Pois está claro, gritou Ega, procurando um monóculo já excitado. Há duas coisas que é necessário ver em Lisboa: uma procissão do Senhor dos Passos e um sarau poético. Rolavam então pelo largo do Pelourinho. Carlos gritou ao cocheiro que parasse no começo da Rua do Alecrim. Eles apiavam-se e tomavam de lá o americano para o ramalhete. Mas a tipóia estacou antes da calçada, rente ao passeio, em frente de uma loja de alfaiate. E nesse instante achava-se aí parado, calçando as suas luvas pretas, um velho alto de longas barbas de apóstolo, todo vestido de luto. Ao ver Maria, que se inclinara à portinhola, o homem pareceu assombrado. Depois, com uma leve cor na face larga e pálida, tirou gravemente o chapéu, um imenso chapéu de abas recurvas, à moda de 1830, carregado de crepe. Quem é? Perguntou Carlos. É o tio do Damaso, o Guimarães, disse Maria, que corara também. É curioso ele aqui. Ah, sim! O famoso Monsieur Guimarães, o do rapel, o íntimo de Gambetta. Carlos recordava-se ter já encontrado aquele patriarca no Price com o Alencar. Cumprimentou-o também. O outro ergueu de novo, com uma gravidade maior, o seu sombrio chapéu de carbonário. Ega entalara vivamente o monóculo para examinar esse lendário tio do Damaso que ajudava a governar a França. E depois de se despedirem de Maria, quando a caleche já subia à Rua do Alecrim e eles atravessavam para o Hotel Central, ainda se voltou, seduzido por aqueles modos, aquelas barbas austeras de revolucionário. Bom tipo! E que magnífico chapéu, hein? De onde diabo conhece a senhora Dona Maria? De Paris. Este Monsieur Guimarães era muito da mãe dela. A Maria já me tinha falado nele. É um pobre diabo. Nem amigo de Gambetta, nem coisa nenhuma. Traduz notícias dos jornais espanhóis para o rapel e morre de fome. Mas então o Damaso? O Damaso é um trapalhão. Vamos nós ao nosso caso. Essa imundície que me mandaste, a corneta. Diz lá. Seguindo devagar pelo aterro, Ega contou a história da imundície. Fora na véspera à tarde que recebera no ramalhete a corneta. Ele já conhecia o papelucho, já privara mesmo com o proprietário e redator, o Palma, chamado Palma Cavalão, para se distinguir de outro benemérito chamado Palma Cavalinho. Compreendeu logo que, se a prosa era do Palma, a inspiração era alheia. O Palma nada sabia de Carlos, nem de Maria, nem da casa da Rua de São Francisco, nem da Toca. Não era natural que escrevesse por deleite intelectual um documento que só lhe podia render desgostos e bengaladas. O artigo, pois, fora-lhe simplesmente encomendado e pago. No terreno do dinheiro, vence sempre quem tem mais dinheiro. Por este sólido princípio, correra a procurar o Palma Cavalão no seu antro. Também lhe conheces o antro? Perguntou Carlos com horror. Tanto não. Fui perguntar à Secretaria da Justiça, a um sujeito que esteve associado com ele num negócio de almanaques religiosos. Fora, pois, ao antro e encontrara as coisas dispostas pelas mãos hábeis de uma providência amiga. Primeiramente, depois de imprimir 5 ou 6 números, a máquina, esfalfada na prática daquelas maroteiras, desmanchara-se. Além disso, o bom Palma estava furioso com o cavalheiro que lhe encomendara o artigo por divergência na seriíssima questão de pecúnia.
De sorte que, apenas ele propôs comprar a tiragem do jornal, o jornalista estendeu logo a mão larga, de unhas roídas, tremendo de reconhecimento e de esperança. Dera-lhe 5 libras que tinha e a promessa de mais 10. É caro, mas que queres? Continuou o Ega. Deixei-me atarantar, não regateei bastante, e enquanto a dizer quem é o cavalheiro que encomendou o artigo, o Palma, coitado, afirma que tem uma rapariga espanhola a sustentar, que o senhorio lhe levantou o aluguer da casa, que Lisboa está caríssima, que a literatura neste desgraçado país... Quanto quer ele? 100.000 réis, mas, ameaçando-o com a polícia, talvez deixe a 40. Promete os 100. Promete tudo, contanto que eu tenha o nome. Quem te parece que seja? Ega encolheu os ombros, deu um risco lento no chão com a bengala e mais lentamente ainda foi considerando que o inspirador da corneta devia ser alguém familiar com Castro Gomes, alguém frequentador da Rua de São Francisco, alguém conhecedor da toca, alguém que tinha por ciúme ou vingança um desejo ferrenho de magoar Carlos, alguém que sabia a história de Maria e, enfim, alguém que era um cobarde. Estás a descrever o Dámaso! Exclamou Carlos, pálido e parando. Ega encolheu de novo os ombros, tornou a riscar o chão. Talvez não, quem sabe? Enfim, nós vamos averiguá-lo com certeza, porque para terminar a negociação fiquei de me ir encontrar com o Palma às 3 horas no Lisbonense. E o melhor é vir também. Trazes tu dinheiro? Se for o Dámaso, mato, murmurou Carlos.